na pedra fundamental, ele coloca um chamado à alma humana, né? Então, as 3 primeiras partes da pedra fundamental é um chamado que vem de fora, que ecoa a partir de fora para dentro da alma e chama ela nos seus 3 âmbitos, no âmbito do pensar, no âmbito do sentir e no âmbito do querer, a trabalhar, né, esses 3 âmbitos na alma, e isso é o que o ser humano tem como tarefa, né, nessa encarnação, trabalhar esses 3 âmbitos da alma para unificar essa alma dividida ou trividida, né, e unificar, então, através do espírito, através do amor. E isso, então, agora ele coloca na quarta parte. A quarta parte da pedra fundamental, ele vai contar essa história, né? Ele vai contar o que acontece. Então, os primeiros versos, ele conta como narrador o que acontece. Então, na transição dos tempos, entrou a luz do espírito cósmico no terrestre caudal dos seres. Trevas noturnas deixaram de imperar, clara luz diurna resplandeceu em almas humanas. Luz que aquece o pobre coração dos pastores. Luz que ilumina a sábia cabeça dos reis. Luz divina, Cristo Sol. E aí, agora, é o ser humano que fala, e não eu, mas nós, né? Agora ele passa para a terceira pessoa. Até aqui era narração, né? Nas 3 primeiras partes da pedra fundamental, é um chamado que ecoa vem de fora, você ouve aquilo ecoando para você. E agora, ele narra isso e agora vem de dentro para fora, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças, que seja para o bem o que nós, pelos corações, queremos fundar, pelas cabeças, a metas seguras queremos guiar. Então, esse fato, né, que é o mais importante da história da humanidade, vai estar retratado em muitos quadros, né, da Natividade, que mostram esse evento, esse momento, esse momento na história, fora da história, né, fora do tempo, né, tá aí. E o Rosa, então, contemplando esses quadros, ele fez versos para os quadros. Então, Rosa, ele nasceu e chamava João, ele fazia questão de ser chamado de João, a gente não pode esquecer disso, né? A gente fala sempre, Guimarães Rosa, Guimarães Rosa. Não, mas ele dizia que ele era João Guimarães Rosa. Eu tenho uma edição do Sagarana que tem um facsímile que ele corrigiu, e tinha escrito Guimarães Rosa. Ele pôs página por página, ele escreveu João, 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 todas as páginas na correção que ele fez. Ele se reconhecia como João. Então, ele nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordesburgo, nos limites do sertão, né? Ali está começando o sertãozão. E o pai dele era comerciante, era dono da venda da cidade, e ele viveu, então, como criança, nesse limite entre o sertão e a cidade. E, na época do Natal, a sua tia-avó montava um grande presépio, que era visitado por pessoas de toda a região. Vinham lá na venda, né, da família, ver o presépio. E as lembranças desse presépio aparecem em muitos pontos da obra do Rosa. Muitos lugares ele está sempre lembrando desse presépio. Mas, assim, relatado mesmo, ele tem na infância do Miguelin, né, no poema Campo Geral, que está no livro, na edição atual do Manuelzão e Miguelin, e numa crônica, que está no Ave Palavra, no mesmo livro que tem os quadros, ele escreveu sobre o presépio. E é uma crônica, um conto, que é sobre a Folia de Reis, né? Sobre o Natal e todo o período, né, que antecede e que vai do Natal. E o conto está, então, no Ave Palavra, e ele se chama De Stella et Adventum Magorum. Então, o título é em latim mesmo. Aí ele diz:
No presépio, onde tudo se perfazia estático, simultâneo repetir-se de matérias belas, retidas em arte de pequena eternidade, os três reis introduziam o tempo. O mais parava ali, desde a véspera da noite, sob o fino brilho suspenso das bolas de cores e ao vivo cheiro de ananás, musgo, cera nobre e serragens. O menino na manjedoura, José e a Virgem, o burrinho e o boi, os pastores com seus surrões dentro da gruta e a versa gente e objetos, confusas faunas, floras, provendo a muitíssima paisagem, geografia miudamente construída, que deslumbrava a alma, os olhos do menino míope. E aí ele vai contar, então, como que eles disputavam entre os meninos quem que ia movendo os reis, né? Que o pessoal fala, por exemplo, antroposóficos vai fazendo por partes, né? Coloca primeiro a parte mineral, depois a planta, depois os animais, depois os seres humanos, e no fim chega o menino. E ele disse aqui, o presépio clássico, né? Tem tudo já, só quem se move dia a dia, vindo pelo caminho, são os três reis, que é? E os três reis introduzem o tempo. Então, esse é a lembrança que ele tem, né? Da infância. E ele foi ainda menino estudar em Belo Horizonte, onde ele mergulhou no mundo da literatura e das línguas, que ele aprendia com muita facilidade. E ele estudou medicina, trabalhou como médico no interior de Minas, depois como médico do Exército, e mais tarde, por sugestão de um amigo, ele prestou concurso para o Itamaraty e iniciou a carreira diplomática aos 28 anos. Como escritor, ele ganha o prêmio do concurso de poesia da Associação Brasileira de Letras, da ABL, em 1936, com a seleção de poemas Magma. Essa é uma poesia bastante moderna, né? E ela só foi publicada como livro no século XXI, né? No século XX já. Ela é avançada até para agora, mas ela foi publicada depois da morte do Rosa. A última obra do Rosa publicada é o Magma, foi publicada em 1996, então é a primeira obra da vida, a última publicada. Porque ele deixou a poesia de lado. Ele fez uma opção pela prosa, né? E escreveu também em 36 esse conjunto de contos ou novelas, que foi publicado em 1946 com esse título de Saga Lana, a modo de saga. Com essa obra, ele iniciou a carreira pública de escritor, que se caracteriza pela forte marca da língua como meio de expressão de conceitos e ideias que ele considerava a missão. A missão do escritor é meditar cada palavra até que ela se torne novamente vida. Era isso que ele queria, né? E ele nunca mais publicou poesia em vida, né? Parece que a poesia ficou para ele como algo de uso próprio, porque ele escrevia, mas isso não era publicado como escritor. E aí, depois que ele morreu, em 67, ele já estava organizando a edição do Ave Palavra, juntando crônicas publicadas no jornal, fragmentos, pedaços de textos guardados. Tinha um monte de escritos, né, que ele já estava juntando, mas ele morreu antes de terminar essa organização. E o Paulo Ronay, que era amigo, né, escritor, ele reuniu essas crônicas e fez a edição do livro Ave Palavra. E ali tem os mais diversos tipos de texto e, inclusive, poesia. Só que as poesias são de autoria atribuída a anagramáticos. Ele não diz que é dele as poesias, né? As poesias têm um outro autor. E os autores são sempre anagramas do nome dele. Várias opções de anagramas do nome dele, onde tem as poesias, inclusive os Três Burricos, que eu publiquei agora há pouco aí pelas redes. E lá tem, mas aí é dele mesmo, não está escrito que não é um anagrama, não é um anagramático, é ele mesmo. Tem esse título que está O Burro e o Boi no Presépio, que está definido entre parênteses como catálogo esparso. Então, os poemas é um catálogo das obras. São 26 quadros, e foi publicado, então, pela primeira vez nesse livro, no Ave Palavra, o texto
com a indicação dos quadros que o inspiraram. Então, se você pega lá no Ave Palavra, tem o primeiro, Correggio, Nascimento de Cristo, Dresden, Gemäldegalerie, e veio o texto, né? Então, quando eu li pela primeira vez, eu quero ver o quadro. Eu imagino esse quadro, mas eu gostaria de ver esse quadro. E aí, assim, a gente começou a procurar os quadros, estava começando a internet na época, né, que a gente estava começando o Sirimin, né? E aí teve uma amiga que ajudou muito, né, as amigas todas que mexiam já na internet, que eu nem sabia como é que operava um negócio daquele, começaram a me ajudar a procurar as imagens. E depois eu descobri que tinha uma edição de um livro, que é de 83, 86, não sei, que chama O Burro e o Boi no Presépio. Esse livro foi editado pela editora Salamandra, mas com o patrocínio, a propriedade de uma construtora de Minas, da Andrade Gutierrez, e ele foi editado para ser brinde de fim de ano. Então, ele não foi vendido, né? E assim, alguém me disse, quem me contou, né, que me viu que eu estava juntando os quadros, eu levei numa formação biográfica, porque eu queria mostrar para os colegas essas coisas, e tinha uma pessoa de Minas que estava fazendo, acho que repondo o módulo na minha turma, e ela disse, não, mas tem uma edição. Meu irmão trabalha lá naquela construtora, tem um monte, tem uma sala cheia desses livros aí, que eles não sabem mais o que fazer com eles, vão jogar fora. Eu falei, pelo amor de Deus, jogar fora não, me arruma um. E aí ele não conseguiu mais, mas eu conseguiu cópias para mim do livro, e depois a minha cunhada, a querida Naomi, conseguiu o livro num sebo, ou já foi em estante virtual, alguma coisa assim. Aí, então, eu tenho o livro. E aí, assim, tem coisas que não concordam, tem coisas que nós achamos e eles não acharam, tem coisas que eles acharam, nós não achamos, tem coisas que são discordantes, né? E aí eu vou começar. Eu vou pedir compartilhamento de tela, eu vou mostrar primeiro uns 4 ou 5 quadros, né? Aí a gente vai parar para pensar um pouquinho, né, naquilo que a gente viu, entender um pouco aquilo que está se passando, e depois nós voltamos aos quadros. Então tá aí, olha, a Lúcia, desde a primeira apresentação que a gente fez disso, foi ela que fez a edição de imagens para mim, estou usando o mesmo PowerPoint. Opa, pera lá, para trás. Aqui ainda. A Lélia, que leu a primeira apresentação para a gente. Então, eu vou começar, eu às vezes leio, sei o quadro, depois mostro o quadro, mas a gente vai levar muito tempo. Eu vou já colocar para vocês o quadro número 1. Esse quadro é de Correggio. É o Nascimento de Cristo, e está em Dresden, na Gemäldegalerie. Estava, pelo menos, quando o Rosa viu, porque o problema de encontrar os quadros também é que muitos mudaram de lugar justamente durante a guerra, né? Foi uma mudança grande, então, aí, às vezes, o quadro não está mais no lugar onde ele viu que estava, né? Então, aí vocês veem, né, que aquela descrição, né, que o Steiner faz na quarta parte da Pedra Fundamental está muito bem retratada nesse quadro de Correggio. Então, dá para ver aqui o burrinho, não é? E o texto do Rosa diz: o milagre é um ponto que combure num centro na noite, uma luzinha, um riso, de perfil gris adiante para que o menino o veja, o burrinho. O boi ainda não se destacou da mansa treva. Então, a luz toda veio do menino, né? Todo o quadro está na penumbra, toda a luz. Esses quadros são bem especiais, esses que têm essas nuances de luz, né? Correggio é um que faz quadros assim. Então, toda a luz vem daqui, e ele diz: o milagre é um ponto que combure. Então, aqui ele fez um verbo, o verbo comburir,
que junta o calor e a luz, né? A combustão e a iluminação. O milagre é um ponto que combure num centro na noite, uma luzinha, um riso, de perfil gris, adiante, para que o menino veja o burrinho. O boi ainda não se destacou da mansa treva. A gente nem vê, né? O boi lá atrás. O seu quadro número 1. Também começa contando a história, né? O quadro número 2, né, de Schongauer, A Natividade. Longos seres, ainda com o campo e o encanto e o irracional mecanismo meigo de uso de repouso. Vê-se que arrecadados, trazidos ao temor magno e gaudium magnum, laudatium Deum. Então, aqui se vê, né, que eles estão, os pastores, as pessoas estão trazendo os dois para o presépio. Os dois estão bonitinhos aqui. Longos seres, ainda com o campo e o encanto e o irracional mecanismo meigo de uso de repouso, vê-se que arrecadados, trazidos ao temor magno e gaudium magnum, laudatium Deum. Quadro número 4, Rogier van der Weyden, Adoração dos Reis, Munique, Pinacoteca. Tem tanta coisa aí que às vezes não, a gente demora para achar, né? Então, os dois estão aqui, ó. Se espiam entre ruínas e pompas, sempre próximos. Em doce cumplicidade, que segredo da divindade representam? Além da ausência de monstros que atestam, assim, de acordo com o silêncio, o bom boi, o bom asno? Então, aqui é o quadro que é de reis, né? Os quadros de reis nem sempre tem burro e boi no quadro de reis, né? Aqui eles estão presentes. Entre ruínas e pompas. Então, mostra que a terra está arruinada, que o corpo físico, que a matéria terrena, sem a luz do menino, ela não tem vida, ela se arruina, ela se estraga, ela está se deteriorando. Se espiam entre ruínas e pompas, sempre próximos, em doce cumplicidade. Que segredo da divindade representam, além da ausência de monstros que atestam, assim, de acordo com o silêncio, o bom boi, o bom asno? Quadro número 6, Zurbarán, Adoração dos Pastores, Museu de Grenoble. O boi é um rosto a menos entre os humanos. Também não é tão, às vezes, fácil, depende vendo no celular deve ficar difícil, né? No computador é mais fácil. Ó, ele está aqui, ó, o boi. O boi é um rosto a menos entre os humanos.
E aí, eu vou... aqui. Eu não vou parar o compartilhamento de tela, tá? Eu vou deixar uma tela escura, porque senão depois vai ter que voltar, dá todo esse trabalhão, para a gente contar um pouquinho sobre isso. Porque, naturalmente, né, com a nossa... Os nossos corações de pastores podem estar contentes, né, com isso, mas as nossas cabeças de reis querem entender que mistério da divindade representam, né, esse burro e o boi presente, então, no presépio. E eu tenho uma ameaça de um temporal aqui, tá? Se eu cair, eu tento voltar pelo celular e a Lúcia passa as imagens, porque não sei como é que nós vamos conseguir fazer aqui. E aí, a gente ouviu, então, no quarto verso da pedra, que a luz do espírito cósmico entrou no caudal da vida terrena. E é isso que a gente está vendo. Então, temos o ser humano como um ser de dois mundos. Um ser espiritual vivendo num corpo vivo de matéria terrena. Este ser humano, por si mesmo, pode perder-se na procura do caminho para o espírito ou não encontrar a sua tarefa na atividade terrena, ou ele pode se esquecer da sua natureza espiritual. E o próprio Rosa disse, e é o mote, a frase motivo do Grande Sertão Veredas: viver é muito perigoso. Para isso, para conciliar o homem terreno material com o divino espiritual, é que vem o Cristo viver como um homem num corpo de matéria terrena viva. Então, esse evento, esse acontecimento mostra a chegada, né, desse ser à Terra. Este corpo de matéria viva, que porta a alma e acolhe o espírito, está presente no presépio, de forma bem clara e definida, nessa forma inspirada e clarividente, que foi percebida e expressa pelos pintores do século XV. Então, nós temos o corpo físico, que está grutas, manjedouras, pedras, terra nua ou construções humanas em ruínas, mostrando que esse corpo de matéria física não persiste se ele não for vivificado por um corpo vital, ou etérico, que aí então está representado pelas plantas e pelos animais, bem vivos, que também estão animados por um corpo astral, que vai dar suporte para a existência da alma humana. José, Maria, os pastores, os humanos, e acolher em si o espírito, o menino. O boi e o burro aí estão justamente para lembrar os corpos físico, etérico e astral. Eu vou deixar um dos quadros, né? Porque senão fica feio, né? Esse aqui não, vamos deixar um mais bonito. Esse. Então, Rosa, ele tinha essa observação do mundo, né? Essa observação dos animais, das plantas, ele tinha isso. Então, essa capacidade de observação que ele tinha, ele leva agora para a contemplação desses quadros. E o burro e o boi não são, né? De aí que ele começou a olhar, né? E a primeira obra publicada dele, então, que é o Sagarana, a primeira história, o primeiro conto é de um burrinho, né? É a história do burrinho pedrez, se chamou o burrinho pedrez. E é uma história de vaqueiros, que tem como personagem central um burro velho, que é o Sete de Ouro, e os vaqueiros, eles vão levar uma boiada para a cidade, falta um cavalo, porque os cavalos tinham fugido durante a noite, então eles foram juntar toda e qualquer montaria que tivesse sobrado no curral, que servisse para eles fazerem o trabalho de tocar a boiada. E aí o burrinho pedrez, né, o Sete de Ouro, que já estava lá aposentado num canto, foi levado também para essa viagem. E um dos vaqueiros, o mais leve deles, teve que montar, então, o burro velho. Chove muito, né, eles levam a boiada até a cidade,
teve um temporal, né? É verão, né? É janeiro, agora é dezembro, mas também está assim, né? É janeiro, o riacho da estrada transborda e tem uma inundação. E na viagem de volta, já à noite, só o burro consegue atravessar o riacho, transformado num rio turbulento, salvando o vaqueiro bêbado, né? Que foi o último, não foi aquele que foi na ida montado nele, mas foi o último que ficou bebendo, foi o último que voltou a procurar a montaria e sobrou o burro para ele, o burro velho, e ele veio bêbado em cima do burro. E aí eles vão, nesse caminho de volta, passar por esse rio, esse riacho, que agora está transformado num rio turbulento, e todos os cavalos e cavaleiros são levados por essa enxurrada e morrem. E o único que se salva, então, é esse bêbado, que estava em cima do burrinho pedrez, e um outro cavaleiro que se gruda pendura no rabo do burrinho pedrez. E o burrinho pedrez consegue atravessar, né? Ele encontra, ele sabe quando ele deve ir, quando ele deve deixar levar pela correnteza, e ele encontra a passagem nessa enxurrada, né? Para conduzir os homens para o outro lado. Então, ele expressa esse conhecimento popular que os burros sabem, os burros conhecem, os burros têm uma sabedoria intrínseca em si, eles conhecem os caminhos seguros, e ele carrega nos seus corpos uma sabedoria intuitiva, que é então, expressão dessa sabedoria, dessa inteligência cósmica criadora que gerou os seus e os nossos corpos. Então, ele tem essa sabedoria dentro do corpo etérico. E é curioso porque nós chamamos justamente de burro o animal que traz a sabedoria em si. Eu não vou ler, não. Vocês leem o Sagarana, tá? Porque é muito lindo essa história, mas eu vou levar tempo. Eu quero ler outra história, então não vou ler essa. E o boi como expressão da astralidade. Então, nessa mesma história, quando eles vão indo, tocando a boiada, sempre quando tem uma calmaria, se é que a boiada está indo na toada, né? Na toada certa, né? Criam o avião no piloto automático, então eles têm uma folguinha e um vaqueiro encosta no outro e vão conversando. E aí eles conversam, contam histórias. E aí tem uma história que o vaqueiro Raimundão conta, que é a história do touro Calundu, que é um zebu terrível, que era assim um menino, né, o filho do dono da fazenda, que era o seu Vadico, gostava muito desse touro, né, desse animal, e sempre estava lá, o touro era bravo, mas se ele se dava bem com o menino ia, dava comida na boca dele, né? E aí, um dia, o zebu deu o mal dentro dele, e ele, então, matou o menino, assim, de surpresa, de sopetão, né? E é uma história muito triste, mas mostra como... eu também não vou ler agora, né? O Raimundão diz, zebu é bicho mau, que a gente nunca sabe o que é que eles vão cismar de fazer. Então, no boi, no touro, a possibilidade do descontrole, né, desse astral, e através disso entrar o mal que mata, né, é possível. E é muito emblemática essa história, como o mal pode acometer a nossa alma através dos nossos corpos, se o nosso espírito não se mantiver vigilante e desperto. E essa é a imagem do vaqueiro, né, que é central na obra do Rosa. Ele tem todo esse trabalho dessa redenção, dessa superação, né, do mal, que é o Grande Sertão, que é a obra prima dele, né? Mas esse entendimento de que o mal pode se manifestar no boi ou no touro, né? E que o ser humano, que ser humano é ser vaqueiro, que domina o boi, o animal irado e descontrolado em si mesmo, essa é uma imagem que o Rosa sempre passa, né? Ele, na entrevista que dá para o jornalista alemão Günther Lorenz, ele fala, você é vaqueiro, Goethe era vaqueiro, né?
porque são aquelas pessoas que ele reconhece como humanos, né, em que o espírito está dominando essa corporalidade. E aí ele tem uma história também, outra, muito bonita, de vaqueiro, né, que está no livro que se chama Estas Histórias, e se chama Entre Meio com o Vaqueiro Mariano. E o Rosa conheceu o vaqueiro Mariano, segundo ele, numa viagem ao Pantanal. E conversou muito com o vaqueiro Mariano, porque eu tinha precisão de aprender mais sobre a alma dos bois e instigava-o a fornecer-me fatos, casos, cenas. E aí, então, lá no Estas Histórias, ele vai contar como era esse vaqueiro Mariano. Em julho, na Ecolândia, Pantanal de Mato Grosso, encontrei um vaqueiro que reunia em si, em qualidade e cor, quase tudo o que a literatura empresta, esparso aos vaqueiros principais. Típico, e não um herói, nenhum. Era tão de carne e osso que nele não poderia empessoar-se o sediço e fácil da pequena lenda. Apenas um profissional esportista, um técnico, amoroso de sua oficina, mas denso, presente, almado, bom condutor de sentimentos, crepitante de calor humano, governador de si mesmo e inteligente. Essa pessoa, este homem, é o vaqueiro José Mariano da Silva, meu amigo. Então, aqui que ele descreve o homem, né? O vaqueiro é o ser humano com todas as qualidades positivas, né, do homem, mas o homem que está executando a sua tarefa, está cumprindo com amor o seu trabalho, apenas um profissional esportista, um técnico amoroso de sua oficina. É lindo isso. Mas aqui também o vaqueiro Mariano vai fornecer muitas histórias para o Rosa, né? Cenas, fatos, tudo que ele cobrou, né? Ele queria saber. E aí ele conta várias histórias de boi, de boiada, mas a última história que ele vai contar é uma história. Nossa, a gente viu tantas vezes essa história, né? Nesses últimos meses, né? Agora melhorou, né? Mas até um tempo atrás você ouvia tanto, né, dessas cenas, né, desses fatos, que foi esses grandes incêndios que tiveram no Pantanal nos meses de setembro, outubro, até o começo de novembro, né? Aqueles terríveis incêndios. E quando eu via aquelas cenas, eu falava, eu já vi essas cenas, ou eu já li essas cenas, né? Eu demorei um pouco para descobrir onde que eu tinha lido, né? Onde eu tinha assistido às cenas descritas, então, nessa história, que é o vaqueiro José Mariano que conta. Então, José Mariano é José Mariano. Ele é José e Maria, que são, então, os dois representantes do humano na cena, né? O José, o humano terrestre, o masculino, e a Maria, o humano cósmico, o feminino, né? Então, juntos, eles são o humano que carregam, que acolhe em sua alma o espírito da criança, o espírito menino. Então, é interessante que esses nomes são nomes que podem ser masculino e feminino, né? Então, você pode ter homens chamados José Maria e mulheres chamadas Maria José. Então, eles, então, são o humano, o representante arquetípico aqui do humano. E aí, o vaqueiro José Mariano vai contar. É bonito que assim, que ele não fala que é o vaqueiro Zé Mariano, né? Que tu acha que todo o Zé vira Zé, né? Mas não, é o José Mariano. E aí ele conta essa história da boiada que eles estão conduzindo. E
E eles estavam a boiada é uma organização, né? É um organismo. Você tem os bois que têm que ser conduzidos e cada vaqueiro na boiada tem um papel, né? Que eles têm nomes. Então tem o guia, o prático, o esteira, o cabeceira. Então, os cabeceiras vão na frente, os esteiras vão ao lado, o guia vai. Você tem um monte de organização, né? Para conduzir uma boiada. Eu não posso ler a história inteira, porque é muito tempo. Nós estávamos trazendo, por mês e tanto, uma boiada no Alto Pantanal. Tropa de 300 reses. Nenhum de nós não conhecia caminho por lá. Só o prático que vinha conosco, um velho de Minas alugado. O capim estava tão crescido que batia no peito do meu cavalo. Com dias de marcha, a mão do cavalo vai pelando, pelando até cortar, fica ferido. Um capim seco e macegoso, às vezes chegando por uns 3 metros. Então, aqui eles estão com uma boiada um pouco diferente, né? A condição da boiada, porque tem o guia e tem o prático, que é o que conhece a região. E aí ele vai contando que eles vão indo, né, com a boiada, e aí começa a ver um fogo, começa a ter um incêndio, eles começam a ver que vem fumaça. Eu era o mais primeiro da esteira do lado direito, perto das cabeceiras. Foi por antes das 2 horas, com um calor de falar dor de cabeça. A gente suava pela língua, feito cachorro. Afora os bois, eu só via o céu, o sol e o capinzal. Era um dia tão forte que a luz no ar parecia uma chuva fina. Dançava assim como cristal e umas teias de aranha ou uma fumacinha, que não era. Mas de pancada tudo parou. Gritaram adiante e eu vi o fogaréu. Aí era fumaça mesmo e as lavaredas correndo feio em nossa frente, numa largura enorme, vindo para cima de nós. Era uma queimada. E aí ele vai descrever como eles fogem de um lado da queimada, mas quando eles vêm, eles estão cercados por outro fogo que vem vindo pelo outro lado. E quando eles se veem, eles estão cercados por 3 lados, né? Eles têm 3 lados cercados por fogo. E ele conta por quê. E esquecendo de contar, a nossa situação ainda era pior do que o senhor está pensando. Da banda de baixo, do terceiro lado, também vinha outra queimada, mais devagar, mas já perto. Era porque o pessoal nosso, que trotava na culatra no começo da história, tinham vindo prendendo fogo no capim, por descuido ou brincadeira de gente sem responsabilidade. E agora estava queimando tudo a rodo, fim de mundo. Só mesmo voltando de direto e pedindo à Virgem o obséquio de um milagre. Então, veja aqui, como é significativo essa história, como é emblemática essa história, porque eles estavam numa situação bastante difícil, porque justamente eles tinham feito a besteira de tacar fogo por brincadeira, por descuido, no pessoal nosso que trotava na culatra, então que vinha no final, né, no final da boiada, tinham vindo prendendo fogo no capim, por descuido ou brincadeira de gente sem responsabilidade. E agora estava queimando tudo a rodo, fim de mundo. Né? Então, essa é mais ou menos a situação que aconteceu agora, né, no Pantanal, mas se você pega numa organização, né, é mais ou menos a nossa situação como humanidade, né? Estamos assim, né? Estamos com fogo pelos 3 lados. Eu não passa um trecho aqui, não dá para ler tudo que ele descreve esse inferno que é, né, de estar no meio desse fogo. Nós íamos fugindo num corredor estreito, cada vez mais estrito. Nesse trastempo, a sorte palhou um pouco e a gente se espraiou num adro com mais folga. Mas a queimada não tinha sopitado. Era só um prazo que o demônio dava para se morrer mais demorado. Porque, mesmo mais longe, fogos unia, fechando roda e uma porção de bichos, porco do mato, e todos corriam para o meio daquela tração ainda seco, pedindo socorro a gente. Então, essas imagens, as pessoas socorrendo os bichos nesses incêndios do Pantanal, aqui está, né? Ele fala.
Os bichos corriam para o meio daquele pração ainda seco, pedindo socorro a gente. Aí ele vai descrevendo, né, como é que vai, e aqui vem uma coisa bem importante. Os bois bambearam um pouco, e nós aproveitamos para ver se cada cabeça nossa tinha ficado em seu lugar. Só se via só um lugarzinho, quer dizer, só dois só por onde dar um jeito de escape. Um para riba, o outro para baixo. Este de cá, muito mais longe de nós. Era escolher um e avançar logo enquanto se havia. O guia ia para o de cima, mas o prático não deu tempo. Foi roseteando o cavalo e dando ordem. Atalhar por ali não serve. Pra cá comigo, minha gente, que tem um coricho e uma baía onde eu vivo se esconder. Ora, essa eu vi um boi. Nessa aqui eu não vou ler, porque senão entra uma outra historinha que fica muito longa. Mas vejam aqui a importância para o nosso momento que vivemos, né, dessa história. Então, a gente está sendo conduzidos, né? A gente está no meio de uma situação crítica, né? A gente está tendo que se conduzir no meio de uma crise, né? Que é o que eles estão aqui, né? Então, eles chegam num ponto em que ele tem dois pontos em que eles podem se escapar, né? Mas, por onde se escapar? Um, que é o guia, que é o chefe, é o comandante da boiada. Tensiona aí por um lado. Mas o prático é o técnico, é o que entende do assunto, é o que conhece aquele terreno. O prático diz, não, para lá não, vamos para o outro lado. Eles não podem parar para fazer uma assembleia, um plebiscito, uma votação, ou os vaqueiros que estão seguindo não podem escolher se eles acham melhor ir para lá ou melhor ir para cá. Eles têm que seguir aquele que entende do assunto, conhece o lugar. E é isso que eles fazem, né? Eles vão seguindo, então, com o prático, com o técnico, com o que conhece a região. E aí eles conseguem, eles vão chegar num riozinho, que eles chamam de coricho, né? No Pantanal. O coricho era escasso, não dava nada. Só molhava a cola da res. Mesmo assim, a boiada cismou de não varar aquele braço de água morta. E aí vem a outra coisa. A boiada, ela pode empacar, ser burra, ela não vai fazer o que é preciso. Então, precisa do vaqueiro para conduzir, né? A boiada. E aí, aqui, o vaqueiro vai conduzir a boiada à força para o caminho da salvação. Mas nós fomos derrubando todos a peito de cavalo. Isso? Os cavalos metem o peito em anca de boi e vão empurrando. De tão acunhados, espremidos, o gado não tem escolha de se virar. Iam caindo, atravessando, entraram na baía e tomaram conta. Era quase que uma lama só, uma baía já secando. Eu tinha quebrado minhas forças. Me deu uma lazeira. Podia dormir ali a cavalo. Podia desapiar e deitar no molhado, mas o pessoal ajuntamos e a gente olhou o perigo. O fogo vinha minando, ainda afastado, mas entreverado de toda a banda, e era menos de uma meia hora para ele dar de chegar na beira da baía. Tinha um remédio, com muita urgência, ordem de acender um contrafogo. E ficamos esperando ali com os bois, tudo irmãos. Eles davam pena, com o quebranto de judiados, encostados uns nos outros, fechando os olhos, guardando certeza em nós. Meu cavalo, que era brioso, não arreava as orelhas, sem calma nenhuma. Eu também, porque aquele gado estouvado, na ânsia de andar torrando, podiam perder o tino e dançar doido ali no dentro, pisando todos. Gado só? O senhor acredite. Lá na Bahia já tinham amanhecido outros bichos de muitas qualidades e estavam confiados com os bois. Anta até, eu acho. Me lembro de um veado galheiro, um cervo, que ficou o tempo todo no meio. Passou fogo ali junto. Foi o pior do pior. Quando o fogo engoliu o fim do contrafogo, o vento atiçou mais.
Tudo ia se derreter como cera. O ar engrossou num peso, preteou noite com a corrumaça de cinza e fumaça, tampando o mundo. A gente purgou mais pecados. Eu tive uma febre. Vivemos 2 dias naquele lugar, mas ninguém não perdeu a firmeza. Até os bois procederam certo. Então, achei que devia ler um pouco mais dessa história e não as outras do Sagarana, que eu sempre leio, porque eu acho que ela é muito necessária, né, essa história, tanto pela ruína, né, a desgraça, né, que a Terra tem, ficou muito doloroso nesse incêndio do Pantanal, como por essa lição de vaqueiro, né, de como conduzir uma boiada, de como conduzir um grupo durante uma crise. E aí, a gente vai seguir agora com a nossa história, voltando nos nossos quadrinhos. Então, esse aqui é o Zurbarán, a gente já tinha visto. Aí, eu vou passar mais um. E vai vir o quadro número 5. Esses números que eu estou falando é como está na obra do Rosa, sabe? No Ave Palavra, ele fez esses 26 quadros numerados em algarismos romanos, de 1 a 26. Então, o quadro número 5 é Domenico Ghirlandaio, Adoração dos Três Reis. Está em Florença, no Ospedale degli Innocenti. Encontraram eles? Aqui, o boi, aqui o burro. Também quadro de adoração de três reis, né? E tá eles. Mas você vê as construções, né? É uma construção, mas ela tá bem acabada. Então, aqui, colunas, né? Eles estão aqui como mais uma das colunas, né? Da construção. E são pajens da Virgem. Diz, serão os pajens da Virgem, ladeiam-na como círios de paz, colunas sem esforço. Taciturnos eremitas do obscuro se absorvem. Sua franqueza comum equilibra frêmitos e gestos circunstantes. Os animais de boa vontade. Muito bonito, né? Mas eu sou suspeita. Esse quadro é o quadro número 7, é Schongauer, Adoração dos Pastores. E ele viu em Berlim, no Deutsches Museum. Bom, aqui está eles estão bem centrais, né? Mas aí vê ruínas, né? Um barraco, né? Uma tenda. Mas aqui você tem um barranco que também está de terra nua, arruinado. Mesmo a vegetação não é muito viva. Só tem alguma coisa mais viva lá no fundo. E aqui o menino está no chão, bem na boca do boi. Também são os que estão mais perto. Né? Então, aqui Schongauer, o texto. Em suas caras, em seus olhos, desmede-se a ênfase de uma resposta sem pergunta. Valem entre as pessoas, velam o menino. São irreais como não anjos, como simples notações do amor maior que o tempo. Olha que lindo, né? Aquilo que a Hannah Arendt disse, né? Que é o maior acontecimento da história da humanidade, que o Steiner fala e coloca na pedra fundamental, e esse momento que se eterniza toda vez que a gente celebra o Natal com disposição de alma
e se dispõe a acolher esse momento eterno. Eles são notações do amor maior que o tempo. Então, esse daqui que está na tela é o quadro número 9, de Meister Frank, A Adoração do Menino. Ele viu em Hamburgo, na Kunsthalle. Esse quadro, em Hamburgo, onde Rosa foi cônsul, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi cônsul do Brasil em Hamburgo. E esse quadro não tem no livro, esse livro da editora Salamandra não tem esse quadro número 9. E o grupo de Euritimia fez uma vez um programa, né, de Natal, que se chamava Lucididade, e tinha esse quadro. Eles faziam esses quadros desses versos, e esse era um deles. Mas a gente não tinha visto o quadro, a gente viu os quadros euritmicamente, mas o quadro, de fato, a gente não tinha visto, nem eles. Surgem, assomam da terra, comem e amam mandados de Deus. Mandado de Deus, do céu desceu o menino, na lucididade. Aqui se encontram. É super bonito esse, né? Porque o menino, o Deus, né? Tá lá em cima, vem a luz. E aqui estão os dois, comendo no coxo. Só tem a cabecinha deles, né? E você não vê o resto, tá saindo da terra mesmo, né? Assomam da terra. E o menino veio lá, tá aqui, ó, o menino está todo luminoso, pousando no chão. Tá até abaixo do nível onde estão o burro e o boi. Surgem, assomam da terra, comem e amam mandados de Deus. Mandado de Deus, do céu desceu o menino, na lucididade. Aqui se encontram. Acho esse um dos mais lindos que tem. Ele é bem antigo, né, esse Meister Frank. E parece que fica meio quase sem perspectiva ainda. Alguém perguntou da outra vez que eu fiz a palestra se eram árvores, se eram plantas que tinham aqui, né? E são. Tem plantas aqui, árvores. E aqui tem pastores com ovelhas. Esse aqui é o quadro número 11. Para quem tem esse livro, né, da editora Salamandra, esse quadro está colocado como sendo o quadro número 26, mas não combina com o texto, né? Esse quadro que a gente está mostrando combina muito mais, e o nome também. Esse quadro número 11 se chama A Natividade, e aquele que é o quadro número 26, né? Que esse aqui está como 26, e aqui não tem, né? Esse está lá como sendo 26, e aqui eles não têm. Está colocado como o nome de nascimento do Cristo. Mas esse aqui é Natividade, do Schongauer, e ele viu em Munique, na Pinacoteca de Munique. Porque também meninos, eles lá estiveram, em vigília, no telheiro da claridade de Deus. O burro, o boizinho, insemoventes, olham, quase choram. O mundo é mendigo. Muito significativo isso, né? Porque tá destruído, né? Aqui, ruínas, não tem nem, né, o telheiro da claridade de Deus, porque não tem telha aqui no barraco, né? No estábulo. E aqui mesmo no fundo é uma terra um pouco pobre, né? Você tem um pouquinho de plantas, mas você tem pedra, você tem uma terra pobre. Só ao lado da Maria, né? Onde ela está o menino, é que então a gente tem uma riqueza de variedades de plantas. E os dois estão muito contritos, muito tristes. E são jovens, né? São um burrinho e um boizinho jovens. Porque também meninos, eles lá estiveram, em vigília, no telheiro da claridade de Deus.
O burro, o boizinho, insemoventes, olham, quase choram. O mundo é mendigo. Temos muitos mendigos ultimamente. Aí, o próximo é o quadro número 12, e é Piero della Francesca, e é a Natividade. Está em Londres, ele viu em Londres, na National Gallery. Não sei se está mais lá. Dá para achar os dois? Então, aqui está o burro, zurrando para cima, e aqui está o boi. O menino no chão, no parte do manto da Maria, né? E o canteiro aqui é mais pobrezinho, né? Porque zurra para o alto o burro num pedido doloroso? Porque se abaixa o boi opaco, tão humilde, tão grande, nos fantasmas que a luz abduz, nus como Jesus posto entre humus e plantas, num canteiro. Porque zurra para o alto o burro num pedido doloroso? Por que se abaixa o boi opaco, tão humilde, tão grande? Nos fantasmas que a luz abduz, nus como Jesus, posto entre humus e plantas, num canteiro. Então, bonito como ele percebe, né, essa chegada desse menino na terra, é para a terra, ele está nu, colocado num canteiro. Não chega nem a ser um jardim, quase. E o burro e o boi, eles estão sumidos nas cores ali, né? Nas cores um pouco terrestres, né? Umas cor de terra, né? Que eles estão aí. Aí o próximo é o quadro número 13. E o quadro número 13 eu não tenho, não tinha no livro, e naquela nossa procura nós não achamos. Eu andei postando aí, algumas pessoas encontraram um quadro que me disseram que era aquele. Agora, eu confesso para vocês que, que eu acho essa imagem tão bonita que eu prefiro continuar imaginando ele, por um lado. Por outro lado, desse quadro, que é Lucas Van Leyden, Adoração dos Três Reis, Chicago The Art Institute. Vocês podem procurar aí na internet e vocês vão encontrar o quadro. Ou pelo menos o que poderia ser esse quadro. Mas eu tenho uma lembrança dessa apresentação dos euritmistas, numa comemoração nesse programa que eles tinham, que chamava Lucididade, para o Natal. E a nossa querida e saudosa Cecília Teixeira, ela fazia um solo com esse quadro, né? E então, a imagem que eu tenho desse quadro é a imagem da Cecília. Então, é com ela que eu fico. Mas quem quiser procurar o quadro, não é difícil de encontrar. Boizinho triste, presente e ausente, que o amor existe, de certo entendes. Eu acho isso tão lindo que isso aqui até... Eu queria tanto encontrar a imagem desse quadro, e depois que eu encontrei, falei, eu não quero mais, eu vou ficar com a imagem da Cecília e esse texto. Boizinho triste, presente e ausente, que o amor existe, de certo entendes. Verso número 15. Hans Baldung, Natal.
Munique Pinacoteca. Aí, nesse quadro, você já tem uma coisa bastante diferente, né? Que eles estão no primeiro plano da cena, né? Quase que o menino aqui tá quase fora do quadro, né? E você tem essa coluna aqui no meio também, a construção aqui está toda em ruínas, ó, tá como se tivesse tido um terremoto aqui, né? Que derrubou está quase derrubando essa construção. E aqui ele tem uma nuance, uma aparência daqueles quadros que são da Anunciação, né? Os quadros da Anunciação, geralmente, eles são divididos, né? E tem a Maria de um lado e o anjo da Anunciação do outro lado, né? Do lado esquerdo. Então, aqui nesse quadro do Hans Baldung, eles estão no lugar onde que geralmente ficam os anjos no quadro da Anunciação. Eles estão no lado esquerdo do quadro. E aqui você tem o menino também colocado aqui no pano, mas está assim na escadaria, né? E você tem os anjos estão do lado de cá, ó, os anjinhos. E tem a Maria e o José, e não tem mais ninguém. Quem tá na primeira cena são eles. Querúbicos, irônicas imagens. Vibrar de fulgor floresce-lhes de esfinge os vultos, a hora atônitos, como ante uma infração da ordem que aceitaram. Acordam meio a um momento. Eles têm o segredo? Então, esse aspecto de ele estar no lugar dos anjos, o Rosa percebeu, né? Querúbicos, né, de querubins, querúbicos, irônicas imagens, mas assim, é curioso, é até engraçado que eles estejam no lugar dos anjos, né? Querúbicos, irônicas imagens, vibrar de fulgor floresce-lhes de esfinge os vultos, a hora atônitos, como ante uma infração da ordem que aceitaram. Acordam meio a um momento. Eles têm o segredo? Então, os únicos acordados aqui, na verdade, são eles. Eles estão sempre dormindo, né, nos outros quadros, né? E aqui eles só que estão acordados. Eu acho esse quadro muito curioso. Não sei, eu não entendo muito de arte, mas as pessoas entendidas podiam aí trabalhar, porque é muito diferente, eu achei. Esse é o quadro número 15. E aí a gente vai para o quadro número 20. Que é esse que foi no convite para vocês, né? O convite para a palestra tinha esse quadro, que é do Bosch, Hieronymus Bosch, Adoração dos Magos, no Museu de Bruxelas. Aí tá vendo, ele está muito mais próximos mesmo, né, do menino, que está num coxinho com palha, completamente nu, né, largado aqui, e você tem os dois aqui muito pertinho, incubando. Tem um outro quadro que ele fala que o burro e o boi estão incubando, né, eles estão trazendo o calor, né, pro menino. Cabem definitivos. Só eles podem, de ronda e todo, aproximar-se. São os intérpretes dos humanos em volta. Jesus ainda lhes pertence. Cabem definitivos. Só eles podem, de ronda e todo, aproximar-se. São os intérpretes dos humanos em volta. Jesus ainda lhes pertence. Esse vocês têm, né? Ficou no quarto com o Vitinho, podem ver depois. Aqui o quadro número 23. Dürer, Albrecht Dürer, Adoração dos Reis, Galeria degli Uffizi, em Florença.
Então, esse é um quadro da adoração dos reis, e aqui a gente vê que tem aquela Maria mais velha, né? Aquela Maria do Jesus salomônico, né? E aqui estão os dois, ó. O boi, tem um outro por trás dele, e aqui o burro. E o menino está com um gesto, né? Para o rei mago que está trazendo o presente para ele, ele está realmente como acolhendo, ele está recebendo, o que não é muito comum, né, em quadros de natividade. Realmente o menino tá ali, ele tem os reis, mas é um ato de entrega, né? Ele está entregando o presente e o menino está recebendo. Os que por oculta ciência de tudo souberam, seus mágicos presentes, o menino recebe-os. O colo, a mãe, o universo. Atrás, porém, os dois. Um burro, um boi, grimaçante e aturdido, mugínquo e mudo, inevitáveis, íntimos das sombras, insubstituíveis. Então, aqui, ó, o burro está de boca aberta como se estivesse zurrando, né? Mas um zurro que não tem som, né? A vaca. Eles estão com a expressão de quem fazem o som, mas não tem som, é mudo, é mugínquo e mudo. E também, ó, ruínas, tá tudo quebrado aqui atrás, por onde eles estão. E aqui, reis, né? Mas você tem um estábulo bem encostado aqui atrás, eles estão com a carinha vindo lá do estábulo. Os que, por oculta ciência de tudo souberam, seus mágicos presentes, o menino recebe-os. O colo, a mãe, o universo. Atrás, porém, os dois. Um burro, um boi, grimaçante e aturdido, mugínquo e mudo. Inevitáveis, íntimos das sombras, insubstituíveis. E o quadro número 25. Para esse tem duas versões. Esse é Fra Beato Angélico e Natividade, e ele escreveu que ele viu em Florença, no Museu de São Marcos. Nesse livro da editora Salamandra tem esse quadro para esse verso. Então, eu vou ler a primeira vez com esse quadro e depois com o outro quadro que foi nosso, que nós encontramos naquela primeira busca que a gente fez antes de saber que tinha o livro. Se a gente soubesse que tinha o livro, provavelmente não ia ter feito a busca. Ia ficar por esse mesmo. Mas como a gente fez a busca antes de saber que tinha o livro, encontramos uma outra possibilidade. Que eu acho que é mais adequada, mas vamos ver. Eu leio duas vezes, primeiro com esse. Ao fundo, fito a fito, o ruivo roxo boi, o roxo rufo burro. Entre conscientes, soslaiam no âmago do mundo. Desnudo, descido ao chão, sobre uma réstia, a angústia. Ele, o que é a única fala, a última resposta. Também tudo arrumado, então eles aqui atrás. E Rosa faz o verbo soslaiar. Soslaiam, é que olha de lado, assim, olha de esguelha. Por isso, eu acho que é esse. Eles estão olhando de lado, eles estão no âmago do mundo, porque aqui você tem um tapume, aqui acaba, e só, né, a gruta, a construção que está aqui, o coxo deles, eles estão... tem um limite aqui, né? Do âmago do mundo, e eles estão bem no centro, né, do mundo, da Terra, né? Eles estão separados aqui.
E estão se olhando. Por isso eu acho que é mais esse quadro do que aquele anterior. Ao fundo, fito a fito, o ruivo roxo boi, o roxo rufo burro. Entre conscientes soslaiam no âmago do mundo. Desnudo, descido ao chão, sobre uma réstia, a angústia. Ele, o que é a única fala, a última resposta. Fica difícil, né, depois desse, a gente falar qualquer coisa, né, porque ele é realmente muito emblemático. A última resposta, a única fala e a última resposta estão aí. Então, eu queria terminar lembrando que a gente está, né, vivenciando, então, essa época do Natal, nessa época muito especial, né, que os que por mágica, sabedoria, né, souberam daquilo, seguindo a estrela, e a gente está tendo um ano muito difícil, um ano muito complicado, tudo muito diferente, e também diferente de que a gente tem, então, essa estrela, né, de Natal, essa conjunção de Júpiter e Saturno, que, então, é rara, né, de ser tão próximos assim, dizem a cada 800 anos, a última, no ano de 1200 e pouco, aconteceu em março, e chamaram de Estrela de Belém. Mas agora ela está acontecendo, vai acontecer, a máxima aproximação é amanhã, justamente no solstício de Natal. Então, acho que é muito emblemático que ela aconteça agora, que esteja brilhando nesse tempo, que possa trazer, então, alguma esperança para a gente, que é aquilo que o menino é. Então, ainda com essa imagem, eu vou ler para vocês, ou para nós, né, do calendário da alma, a atmosfera de Natal. Então, a gente começou com a pedra fundamental, e a pedra fundamental é aquela meditação que Steiner trouxe junto com o segundo Goetheano. E o calendário da alma é aquilo que ele trouxe junto com o primeiro Goetheano. Enquanto ele foi fazendo os projetos e construindo o primeiro Goetheano, esse ano de 1912 a 1913, então ele foi dando semana a semana do ano esse calendário, que é o calendário da alma. E o verso número 38 é a atmosfera de Natal, que é aquilo que a gente tem que fazer, né? Agora, com tudo isso, o nossos três burricos que somos, né? Que são os nossos corpos, agora acolher essa nossa alma, cultivar essa alma como a alma da Maria, como a alma do vaqueiro José Mariano, né? E ser os humanos, então, que agora somos capazes de deixar espaço na alma cultivada para, com amor, transformar, então, as virtudes da alma, do pensar, sentir e querer, nessa virtude do amor que acolhe, né? É capaz de acolher o espírito do amor. Então, do verso da Pedra Fundamental, número 38, Atmosfera de Natal. Sinto como que desencantada a criança do espírito no regaço da alma. Na luz do coração, o santo verbo cósmico gerou o fruto celeste da esperança, que, do solo divino do meu ser, cresce jubilante no espaço universal. Então, que assim seja, né? O Rosa, que nos trouxe essa beleza toda, essa maravilha toda, e com o Rosa eu agradeço todos os artistas que me ajudaram nesse ano a, a não sucumbir à sarada loucura, né? Que foi isso. Muita gente, muita gente boa, muita gente bonita, muita gente nova que eu encontrei pelas redes, ou que me encontraram pelas redes, que me ajudaram nesse caminho.
eu que agradeço a vocês todos por terem estado aqui nessa tarde de quarto domingo de Advento, e eu espero de coração que a estrela celeste da esperança traga tempos melhores, que seja realmente uma transição para tempos melhores.